Fala pessoal, vocês viram a última da dinastia Bolsonaro? O Flávio Rachadinha, desesperado com as investigações, está planejando embarcar para Washington só para tentar implorar por um encontro com o Donald Trump. Isso se o americano aceitar receber ele, né? É o cúmulo do viralatismo. Enquanto o presidente Lula foi recebido com honras na Casa Branca pela nossa soberania, a extrema-direita fica mendigando atenção lá fora para limpar a barra de um candidato que já nasce derrotado. Quer entender o tamanho desse fiasco? Fica aqui comigo. De fato, Flávio Bolsonaro vai embarcar, como dizem, domingo à noite para Washington, na tentativa de um encontro com o presidente Donald Trump. A gente acabou de ver a vitoriosa visita do presidente Lula à Casa Branca, né? Ele saiu por cima daquela conversa com relatos de que Donald Trump ficou muito impressionado com as histórias que Lula contou sobre si próprio, sobre sua história, sua trajetória, né? Sua saga de menino pobre do Nordeste até a presidência da República, passando por prisão, passando por tanta coisa. Flávio Bolsonaro vai, digamos, se apresentar a Donald Trump, dizer, olha, eu sou a alternativa lá no Brasil. Lembra que você falou com o Lula? Mas, tem eu, tá? Nós somos aqui muito mais próximos. Mas, provavelmente, Eduardo Bolsonaro, com suas conexões na Casa Branca, estão tentando fazer com que essa visita aconteça. Mas a Raquel Krahenbuhl, hoje lá em Washington, fez a pergunta para o Stephen Miller. Olha só. Take a look at it. That autopsy Trump's going to meet the Bolsonaro sons. Do you have this? I don't have any update on that. The DNC. Não me parece que tem nada muito certo, né? Tá tudo muito seguro. Mas o que isso quer dizer? É a tentativa de virar uma página? De trazer um fato novo? De criar um fato político, né? Acho que ajudaria nisso. Agora resta saber se de fato vai conseguir viabilizar essa entrevista, porque tem ali no Departamento de Estado o pessoal do MAGA, que tem uma interlocução com os bolsonaristas, mas o Trump parece que não... Aparentemente está preocupado com outras coisas. É muito difícil a direita, nós podíamos pensar até nisso, é muito difícil a direita achar um caminho a essa altura. Você acha, né? Muito difícil. E eu, pelo menos, eu tenho contado já nas minhas análises. Isso é uma questão pessoal, não envolve nenhum de vocês, nem a Globo, mas eu considero o Lula favorito, assim como aquelas agências americanas, né? E considero que dificilmente vai haver uma recuperação desse golpe. O que aconteceu em 2018 talvez pudesse ser reproduzido agora, mas as condições mudaram um pouco e o candidato é outro, né? E eu acompanhei a candidatura do Flávio Bolsonaro como candidato a prefeito lá no Rio e realmente ele, até no debate, um debate simples, ele teve uma crise, desmaiou. E foi bem sucedida a estratégia do Flávio de se apresentar como mais moderado, filho mais moderado do Bolsonaro. Ele conseguiu sair daquele percentual que ele sempre tem de fidelizado de voto bolsonarista, 30%, para disputar voto a voto nas pesquisas a liderança com o Lula. Então ele ganhou um eleitor. Mas dentro do PL, não sei se vocês têm apuração também nesse sentido, a avaliação é que ele vai perder muito desse eleitor que não está alinhado com o lulismo nem com o bolsonarismo, mas que estava fechando com o Flávio, ele vai perder uma boa parcela desse eleitor. Então o que eles estão apostando? Olha, vamos tentar segurar os 30% que são fiéis para pelo menos conseguir para o segundo turno e aí a gente vê o que faz. Todo mundo viu essa imagem. Vocês podiam colocar aqui pra gente. Se você examinar as faces, você não tem gente muito animada aí. Não, né? ninguém. Não é um grupo que está caminhando para a vitória. Ou pelo menos não estão sentindo assim. Não é? Agora, a imagem que a gente viu naquela foto é a imagem da insegurança. Tá todo mundo inseguro. Insegurança e é uma desconfiança. Todo mundo tá meio pensando o que nós vamos fazer agora, né? Ele falou toda a verdade. Insegurança com o próprio, uma desconfiança, insegurança com o próprio Flávio e uma insegurança com o que pode acontecer. A Polícia Federal vai trazer elementos novos nessa investigação, então há muita insegurança, tanto é que essa reunião de terça-feira, ela foi antecedida por uma reunião de domingo, um petit comitê, poucas pessoas, em que o Flávio foi muito pressionado, foi uma reunião que durou o dia inteiro, tem alguma coisa, e a primeira pergunta que fizeram pra ele, você foi em alguma festinha do Vorcaro? E aí ele falou que não tem vídeo dele em festinha, mas aí ele contou sobre esse encontro. Então, o que o pessoal fala, olha, o difícil é a mentira. Mesmo que a gente consiga uma narrativa sobre o dinheiro, é público, dinheiro privado, a mentira pega muito numa eleição. Então é um ambiente de desconfiança. É insegurança e irritação também, vale dizer, né? Ontem eu encontrei um parlamentar do PL, do partido, do candidato Flávio Bolsonaro, que estava nessa reunião, dessa foto, e disse, mas eu não estou na foto, porque eu não quis participar de uma foto com cara de derrota
admitir derrota depois do candidato acabar de me avisar que tinha ido à casa do Vorcaro. Então, assim, é irritação também dentro... A casa do Vorcaro, então, foi um tropeço no tropeço, porque você, por telefone, você contrata um empréstimo de um financiamento de milhões de reais, 13 milhões de dólares. E para romper, você vai na casa do cara, quer dizer, romper é como se você... O ato de romper, de dizer não tem mais nada entre nós, já é um ato muito insignificante. Eu suponho que tenha tido tratativa anterior à conversa no telefone. A conversa no telefone é uma cobrança das parcelas atrasadas. Como é que aconteceu a primeira negociação? Quem foi que abordou Vorcaro para pedir os 130 milhões de reais para o financiamento do filme? Como é que foi elaborado o contrato? Como é que foi elaborada a engenharia financeira para o dinheiro sair não se sabe de onde, chegar na Entre e da Entre ir para Raven Gate, da Raven Gate para Go Up? Tudo isso, quer dizer, deve ter tido muitas conversas anteriores à cobrança. A cobrança já foi desespero, né? Quando ele liga dizendo, olha, está tudo atrasado, a gente tem conta para pagar, né? Mas a decisão de tudo, a gente viu quantas pessoas ali atrás do Flávio? 30. Tem um monte de variável pela frente, insegurança, muita coisa pode acontecer, mas quem que vai decidir se o Flávio vai ser candidato ou não é uma pessoa só, é Jair Bolsonaro. Como foi quando o Tarcísio pegou todo aquele apoio da Faria Lima e levou para o Bolsonaro, não, meu candidato vai ser o Flávio. E dificilmente ele voltará atrás, se tratando do filho dele. Precisa do sobrenome dele na urna, né? Eu fico imaginando o seguinte, o prazo da sessão 301, que é aquela negociação em que os Estados Unidos alegam que o Brasil tem práticas desleais de comércio, é agora em junho. Né? E o próprio governo Lula acha que existe sim um risco de encerrar essa fase o Donald Trump aumentar algumas tarifas contra o Brasil. Imagina se o Flávio Bolsonaro se encontrar com Donald Trump e logo depois Donald Trump anunciar aumento de tarifas contra o Brasil. Acho que essa viagem, que era uma viagem para virar o jogo, pode novamente ser usada contra eles. Eu acho que, pelo que eu conheço do Flávio Bolsonaro, que acompanho, ele não tem uma estrutura muito sólida para enfrentar uma campanha presidencial. Eu acho que a direita brasileira se atrelou ao Bolsonaro por razões claras, ele tem voto, né? Mas o Bolsonaro tem uma perspectiva dinástica. Ele colocou o filho, entende, como candidato e colocou a direita também nessa armadilha. Eu não vejo grandes possibilidades dele se recuperar. Não vê? Agora, existem notícias, você hoje vê a internet, eles todos estão dizendo, o Trump vai chamá-lo para ir ao Washington. Mas as circunstâncias em que ele está metido, não adianta você encontrar com o Trump. Porque, tá bom, encontrou com o Trump, deu um tapa nas costas, mas e daí? Como é que você explica tudo isso? Como é que você explica ter pego esse dinheiro? Como é que você explica ter pego esse dinheiro depois de dizer que não tinha relação com o Daniel Vorcaro? Para onde foi o dinheiro? Como é que ele está sendo usado? O que a gente viu nesse debate da Globo News foi praticamente um retrato do momento da direita bolsonarista. Insegurança, tensão e muito esforço para tentar fabricar um fato político capaz de mudar a narrativa. E vamos combinar uma coisa? Quando um candidato precisa correr para os Estados Unidos atrás de uma foto com Donald Trump para tentar sobreviver politicamente no Brasil, é porque a situação já não está nada confortável. Os jornalistas deixaram isso muito claro. A possível viagem de Flávio Bolsonaro não nasce de força política, nasce de necessidade. Nasce da tentativa desesperada de virar a página depois das denúncias, das contradições e da repercussão negativa envolvendo o caso Vorcaro. E aí vem a parte mais simbólica de tudo. Enquanto Lula foi recebido na Casa Branca como chefe de Estado respeitado internacionalmente, com direito a elogios à sua trajetória de vida e liderança política, Flávio aparece tentando se vender como alternativa ao próprio Lula. Só que existe um detalhe importante. Uma coisa é chegar como presidente legitimado pelo voto popular e reconhecido internacionalmente. Outra coisa é chegar tentando usar Trump como cabo eleitoral improvisado. E nem isso parece garantido. A cena do Stephen Miller praticamente desconversando sobre o encontro foi constrangedora. Mostrou que talvez essa viagem esteja sendo muito mais vendida para consumo interno do bolsonarismo do que realmente articulada com força dentro da Casa Branca. E tem outro problema sério aí. Trump hoje está preocupado com os interesses dos Estados Unidos, não com salvar a candidatura da família Bolsonaro. Aliás, Fernando Gabeira falou algo importante.
Ele disse que considera Lula favorito e que a direita tem enorme dificuldade de encontrar um caminho nesse momento. E, sinceramente, faz sentido. Porque o bolsonarismo continua preso numa lógica familiar, quase hereditária. Jair Bolsonaro insiste em empurrar o próprio filho como candidato, mesmo diante de sinais claros de fragilidade política. E aquela foto comentada pelos jornalistas foi devastadora. Ninguém sorrindo. Ninguém com cara de confiança. Era um grupo político com semblante de derrota antecipada. Até parlamentares do PL, segundo relataram, evitaram participar da foto porque já enxergam desgaste demais. E o principal ponto levantado ali é fatal numa eleição: a questão da mentira e das contradições. Os próprios jornalistas disseram que talvez até consigam criar narrativa para o dinheiro, para os empréstimos, para as relações empresariais. Mas o eleitor percebe quando a história não fecha. E quando começa a surgir explicação demais, reunião demais, versão demais, a confiança vai embora. E aí entra outro risco gigantesco. Imagina Flávio Bolsonaro encontrando Trump justamente no momento em que os Estados Unidos discutem tarifas contra o Brasil. Dependendo do cenário, aquilo que seria vendido como grande vitória internacional pode virar munição política contra ele aqui dentro. No fim das contas, a sensação passada nesse debate foi muito clara. O bolsonarismo tenta desesperadamente criar uma imagem de força, enquanto os próprios aliados demonstram insegurança nos bastidores. E enquanto isso, Lula segue ocupando espaço político, internacional e institucional com muito mais estabilidade. A pergunta que fica é: uma foto com Trump consegue apagar suspeitas, contradições e desgaste político? Ou isso tudo já virou pesado demais até para os aliados esconderem? Porque uma coisa parece evidente: quando até a própria base começa a demonstrar irritação e medo, é sinal de que o castelo já começou a balançar.